Nova York, fim do século XIX. Um tempo em que as ruas estavam impregnadas de fumaça, apostas clandestinas e o murmúrio constante de um sistema corrupto que alimentava tanto políticos quanto criminosos. Para o público em geral, Arnold Rothstein é pouco mais que uma sombra nos livros de história do crime. Um nome que aparece de vez em quando, associado a figuras como Meyer Lansky ou Lucky Luciano, que o apontavam como mentor e financiador. Mas isso é apenas a superfície. Ao olhar mais a fundo, surge a figura de um homem cuja ambição não conhecia limites. Rothstein não apenas ajudou a erguer toda uma geração de gangsters durante a Lei Seca, também é acusado de ter manipulado o resultado do torneio de beisebol mais importante dos Estados Unidos, a World Series. E isso é só o começo. Por trás do terno impecável e do ar sofisticado, escondia-se uma mente brilhante, com conexões políticas, influência sobre a polícia e um império de tráfico de drogas que lançou as bases do crime organizado moderno. Hoje vamos mergulhar na história de um homem que transformava em ouro tudo o que tocava. Jogador, dono de cassinos, traficante, agiota, Rothstein levou cada atividade ao limite, criando novas formas de ganhar dinheiro na linha tênue entre a legalidade e o caos. Todos os gangsters de que falamos anteriormente compartilhavam uma origem comum. Filhos de imigrantes pobres, criados em bairros onde a miséria era parte do cotidiano. Para eles, o crime foi um atalho rumo ao sonho americano. Mas Arnold Rothstein era diferente. Nascido em 1882, no seio de uma família judaica abastada, seus pais, Abraham e Esther Rothstein, já haviam superado as dificuldades da imigração. Seu avô chegou aos Estados Unidos em meados do século XIX, e seu pai era um empresário bem-sucedido. Para Arnold, a pobreza era um fantasma do passado. O que ele herdou, sim, foi uma educação ortodoxa rigorosa e uma família numerosa. 5 irmãos, sob o mesmo teto. No entanto, desde muito jovem, Rothstein demonstraria que suas ambições iam muito além das tradições familiares. Embora Abraham Rothstein tenha construído uma carreira próspera e proporcionado à família uma vida confortável, seu sucesso teve um preço. A atenção aos filhos era escassa. Para o jovem Arnold, essa falta de afeto se transformou em uma ferida aberta. Ele cresceu convencido de que o irmão mais velho era o favorito, o herdeiro de tudo o que a vida podia oferecer de melhor, enquanto ele ficava com as sobras. Esse ressentimento infantil, longe de desaparecer, alimentou um ego desmedido e uma rebeldia que logo se tornaria impossível de conter. Quando o irmão mais velho decidiu estudar para rabino numa tentativa de agradar ao pai, Arnold escolheu deliberadamente o caminho oposto. Renegou os valores judaicos e passou a se declarar, acima de tudo, americano. Essa ruptura com as tradições familiares não foi casual. Foi um ato calculado de desafio. Apesar de intelectualmente brilhante, Arnold desenvolveu um profundo desprezo pela escola religiosa. Apenas uma matéria conseguia prender seu interesse: a matemática. Ali encontrava a ordem e a lógica que mais tarde aplicaria à vida nos negócios e nas apostas. Nas demais disciplinas, sua única motivação era enganar os professores, criando maneiras engenhosas de não aprender nada. Não demorou muito para que abandonasse completamente a educação formal. A essa altura, já havia descoberto uma paixão que o consumia: os jogos de azar. Esse mundo clandestino lhe oferecia uma mistura intoxicante de duas coisas que ele adorava: o desafio intelectual e a oportunidade de desafiar o pai mais uma vez. Na cultura judaica, o jogo era estritamente proibido, mas na Nova York do fim do século XIX, as regras eram outras. A cidade era um verdadeiro caldeirão de vícios. Bordéis, fumódromos de ópio e casas de apostas proliferavam em cada esquina, protegidos pela cumplicidade de policiais e políticos corruptos. A Big Apple havia se transformado em uma nova Sodoma e Gomorra, um lugar onde a decadência moral não era apenas tolerada, mas celebrada. Nesse ambiente caótico, um jovem Arnold Rothstein
começava a conquistar seu espaço. O que para outros era apenas um passatempo, para ele seria o primeiro degrau rumo a um império criminoso que transformaria a história do submundo nos Estados Unidos. Naquela Nova York turbulenta, onde a corrupção não era exceção, mas regra, os funcionários públicos não apenas acobertavam crimes, muitos eram eles próprios donos de bordéis e casas de jogo. Ganhar dinheiro por meio de suborno, coerção ou fraude não era considerado escândalo, era simplesmente a forma como o sistema funcionava. Em um mundo assim, até mesmo um adolescente como Arnold Rothstein podia abrir caminho. Embora não tivesse idade legal para entrar nas casas de apostas, encontrava maneiras de participar. Com a segurança de quem já se sentia adulto, aproximava-se dos bookmakers e implorava para que aceitassem seu dinheiro. Quando conseguia que alguém apostasse por ele, aguardava ansioso do lado de fora até o fim da corrida. Mas havia uma armadilha cruel. Se seu cavalo perdesse, o intermediário aparecia rapidamente para dar a má notícia. Se ganhasse, o homem simplesmente desaparecia. Depois de ser enganado várias vezes, Rothstein aprendeu da pior forma como realmente funcionava o negócio das apostas. Quem apostava estava condenado a perder, e quem controlava as apostas sempre saía ganhando. No entanto, entender as regras do jogo e aplicá-las eram coisas diferentes. Arnold continuava apostando, confiando em sua memória prodigiosa e em sua capacidade de analisar estatísticas. Aos poucos, deixou de frequentar as casas de apostas e passou a se dedicar a jogos mais acessíveis, dados e cartas com os colegas do bairro. Esses hábitos, somados à sua falta de interesse pelos estudos, não passaram despercebidos pelo pai. Cansado dos fracassos escolares constantes, Abraham Rothstein tomou uma decisão drástica. Tirou Arnold da escola aos 16 anos e o enviou para trabalhar como vendedor na empresa da família, na esperança de que a disciplina dos negócios lhe ensinasse responsabilidade. Mas o plano fracassou de forma retumbante. Em 1899, durante uma viagem de trabalho a Chicago, o jovem Rothstein perdeu jogando cartas toda a mercadoria e o dinheiro que o pai lhe havia confiado. Humilhado e sem um centavo, voltou para Nova York. Vendeu alguns pertences, alugou um quarto modesto de hotel e evitou a todo custo encontrar Abraham. Esse episódio marcou uma virada. Decepcionado, o pai decidiu virar-lhe as costas. De certa forma, Arnold Rothstein havia sido expulso da própria família. Mas para ele, longe de ser um castigo, aquilo foi uma libertação. Pela primeira vez, era dono absoluto do próprio destino e do risco que isso implicava. Embora anos depois Arnold retomasse o contato com a família, nunca voltou a ser um membro pleno do clã Rothstein. Aos olhos do pai, estava marcado. Mas o jovem Arnold pouco se importava. Para ele, aquela ruptura foi uma libertação definitiva. Sem as amarras do lar paterno, podia finalmente dedicar-se ao que mais desejava: jogar e vencer. Conseguiu seu primeiro emprego estável como vendedor de charutos, mas aquilo era apenas um meio para alcançar um fim. Cada minuto livre era investido no aperfeiçoamento de suas habilidades nos jogos de azar, cartas, dados, bilhar. Nada estava fora de seu alcance, se pudesse transformar em dinheiro. Durante alguns anos, Arnold percorreu praticamente todas as casas de jogo de Nova York, não como simples apostador, mas como um observador atento que estudava o terreno. Aprendeu quais locais eram armadilhas fatais para os ingênuos e quais mereciam sua atenção. Identificou jogadores perigosos e vigaristas sofisticados. Mas o mais valioso que conquistou foi uma rede de contatos, dezenas de conhecidos que, aos poucos, lhe abririam as portas de um nível de jogo reservado apenas aos escolhidos. Graças a essas conexões, Rothstein começou a receber convites para partidas arranjadas, em que o resultado já estava decidido de antemão. Jogava sabendo exatamente quem iria perder e aceitava sem hesitar. Essa estratégia se encaixava perfeitamente em sua nova filosofia de vida: minimizar ao máximo os riscos. Já não se tratava apenas de apostar, tratava-se de garantir que a balança sempre pendesse a seu favor.
A relação mais importante que construiu nessa fase foi com um homem que dominava tanto a política quanto o submundo nova-iorquino, Tim Sullivan, líder de fato do Tammany Hall. Sullivan era uma figura de poder absoluto, dono de várias casas de jogo e com influência em cada canto da cidade. Rothstein e Sullivan se conheceram em uma sala de bilhar de elite, um lugar onde as conversas sobre política e negócios fluíam com a mesma intensidade que o whisky ilegal. Entre uma partida e outra, Arnold impressionou Sullivan com seu conhecimento das probabilidades e sua visão estratégica para os negócios no mundo do jogo. O veterano político não demorou a reconhecer o potencial do jovem Rothstein. Impressionado com sua inteligência fria e sua capacidade de analisar riscos, ofereceu-lhe o cargo de gerente em um de seus estabelecimentos. Era o primeiro degrau real na escada do poder, e Arnold aceitou com a mesma calma com que lançava os dados em uma mesa clandestina. O cargo de gerente não apenas proporcionou a Arnold Rothstein rendimentos muito maiores do que jamais teria vendendo charutos. Também lhe ofereceu algo infinitamente mais valioso: uma visão privilegiada de como o negócio do jogo funcionava por dentro. Agora ele compreendia o jogo dos dois lados da mesa. Sabia como pensava o apostador, mas também como operava o proprietário que sempre, de uma forma ou de outra, saía ganhando. Com essa experiência e cercado de amigos influentes, Rothstein decidiu dar um passo ousado: abrir suas próprias casas de jogo. Seus primeiros negócios estavam longe do glamour que o caracterizaria anos depois. Eram pequenos estabelecimentos improvisados, um armazém vazio transformado em sala de dados, um modesto apartamento onde organizava partidas de cartas para poucos escolhidos. Mas mesmo nesses espaços discretos, Rothstein imprimia sua marca: ordem, disciplina e controle absoluto de cada detalhe. Além de proprietário, tornou-se agiota. Quando os jogadores ficavam sem dinheiro, Arnold lhes oferecia empréstimos com juros altíssimos. E para garantir que cada centavo retornasse às suas mãos, firmou uma aliança estratégica com Monk Eastman, um dos gangsters mais temidos da época. Se algum devedor tentasse fugir, os homens de Eastman tratavam de lembrar-lo de suas obrigações, de um jeito ou de outro. Rothstein, sempre pragmático, não tinha problemas em dividir parte dos lucros em troca de proteção. No entanto, por mais calculista que fosse, Rothstein não conseguia escapar de sua própria natureza. No fundo, continuava sendo um jogador, e essa combinação de brilhantismo estratégico com ego exagerado às vezes o levava a se lançar em aventuras arriscadas que ameaçavam destruir tudo o que havia construído com tanto esforço. Em 1908, esse lado impulsivo de seu caráter o conduziu a um episódio que definiria a etapa seguinte de sua vida. Naquele período, Arnold havia se infiltrado nos círculos de um grupo informal de intelectuais e empresários de Nova York, e ali sua reputação como jogador imbatível começaria a ser testada de maneiras inesperadas. Nos círculos intelectuais que frequentava, Arnold Rothstein logo ganhou fama de arrogante, frio e egoísta. Alguns membros do grupo, incomodados com sua postura, decidiram lhe dar uma lição. Um deles convidou um renomado jogador de bilhar de Nova York e, na reunião seguinte, passou a menosprezar publicamente as habilidades de Rothstein, enquanto exaltava as virtudes do amigo. Para um homem como Arnold, aquilo era um insulto intolerável. Seu ego não permitiu que ignorasse a provocação. Com um sorriso forçado, lançou um desafio ao suposto mestre do bilhar. No dia seguinte, encontraram-se em um salão exclusivo da cidade e teve início um confronto que entraria para a história. 32 horas ininterruptas de jogo, com um prêmio de $500 em dinheiro. Atualizado para valores de hoje, era o equivalente a uma verdadeira fortuna. Durante aquela maratona exaustiva, Rothstein oscilou entre o cálculo frio e impulsos irracionais. E embora tenha saído vitorioso, levando para casa o equivalente atual a $50.000, o episódio revelou algo inquietante. Por mais meticuloso que fosse, Arnold era vulnerável às próprias emoções. Sua vida, dali em diante até o fim,
seria uma luta constante entre razão e ego. Quando a racionalidade prevalecia, Rothstein era imbatível. Seus empréstimos, investimentos e operações lhe garantiam uma rede de rendimentos tão ampla que raramente ficava falido. No entanto, quando o jogador impulsivo assumia o controle, podia acabar com apenas alguns dólares no bolso, não por falta de recursos, mas porque seu dinheiro estava sempre circulando, emprestando, apostando, investindo em negócios de conhecidos. Em 1910, Arnold já havia acumulado o suficiente $12,000 para abrir um estabelecimento de jogo legítimo, com todas as formalidades. Era hora de dar um salto maior, mas havia um problema. O jogo em Nova York já era ilegal e, para prosperar, ele precisava de proteção política. Mais uma vez, Tim Sullivan tornou-se sua carta vencedora. O veterano líder do Tammany Hall aceitou oferecer sua influência, mas com uma condição. Rothstein teria de aceitar como sócios tanto o próprio Sullivan quanto Willie Sheehy, homem de confiança do político. Arnold não hesitou. Com os $12,000 que havia reunido e outros 24,000 aportados pelos novos parceiros, alugou uma majestosa mansão de 3 andares. No térreo instalou um bar elegante. No primeiro andar, um cassino. E no segundo, sua própria residência. Rothstein havia deixado para trás os armazéns improvisados e os apartamentos discretos. Agora atuava em um patamar onde dinheiro, poder e ilegalidade estavam inseparavelmente ligados. O acordo com Tim Sullivan era simples. Arnold Rothstein administrava a operação, enquanto Sullivan e Willie Sheehy recebiam uma porcentagem dos lucros. Para Rothstein, era um arranjo perfeito. A casa de jogo prosperava, os rendimentos fluíam e sua reputação como homem de negócios infalível crescia dia após dia. Mas para Sheehy, a situação era diferente. Desconfiado por natureza, começou a acreditar que Rothstein estava ficando com a maior parte dos lucros. A paranoia, misturada à ganância, levou-o a cometer um erro fatal. Quando a casa de apostas sofreu sua primeira grande perda, $40,000 em uma única jogada, Sheehy viu a oportunidade de acertar contas à sua maneira. Descontou o cheque do perdedor e, em vez de entregar a parte correspondente a Rothstein, ficou com todo o valor. O que veio em seguida foi uma demonstração magistral do pragmatismo de Rothstein. Ele não recorreu à violência, nem mobilizou seus contatos criminosos para recuperar o dinheiro. Em vez disso, procurou Sullivan com uma proposta. Sheehy poderia ficar com o dinheiro, mas teria de ceder sua participação no cassino. Sullivan, vendo sentido na proposta, deu sua aprovação. Rothstein, então, aguardou o momento certo. Certa noite, encontrou Sheehy bêbado em um bar e lhe apresentou um contrato. Você pode ficar com o dinheiro, basta assinar aqui para Sullivan. Sem ler uma única linha, Sheehy assinou. Com um único movimento, Rothstein dobrou seus lucros e eliminou um sócio problemático. Foi uma jogada fria, calculada e extremamente eficaz. Esse episódio não apenas consolidou seu controle sobre o cassino, como marcou o início de uma nova fase em sua vida. Durante a década seguinte, o nome de Arnold Rothstein ecoaria em todo lugar onde houvesse dinheiro em circulação. Suas operações, muitas vezes tão sofisticadas quanto ousadas, tornaram-se lendárias no mundo do crime, lembradas tanto pela audácia quanto pela eficiência implacável. Com a saída de Willie Sheehy e o controle absoluto do negócio, Arnold Rothstein não perdeu tempo em transformar a operação. Em poucos meses, sua modesta casa tornou-se um cassino de alto padrão. Reformou cada ambiente com gosto refinado, substituindo o mobiliário simples por poltronas luxuosas, lustres de cristal e tapetes persas. O espaço passou a ser projetado para seduzir a elite de Nova York, um lugar onde os ricos não apenas se sentiam confortáveis, mas irresistivelmente atraídos. Mas Rothstein não deixava nada ao acaso. Para garantir um fluxo constante de jogadores abastados, contratou dezenas de pessoas da alta sociedade. A missão era simples: falar do cassino nos círculos exclusivos, recomendá-lo como a próxima grande experiência.
Para cada cliente que comparecesse por indicação e perdesse dinheiro, o intermediário recebia 10% das perdas. Homens carismáticos e mulheres deslumbrantes tornaram-se os embaixadores de Rothstein, conduzindo os ricos ao salão de jogos como ovelhas ao abate. Um drink bem servido, uma conversa no momento certo e um ambiente cuidadosamente planejado faziam o restante. O que antes era considerado um lucro extraordinário, como aqueles $40.000 que Sheehy havia retido, tornara-se rotina. Nas mesas de Rothstein, não era incomum ver clientes perderem $100.000 ou $200.000 em uma única noite. O cassino não era apenas lucrativo, havia se transformado em uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. No entanto, enquanto Rothstein desfrutava de um sucesso avassalador, nas sombras começava a se formar uma ameaça capaz de destruir tudo. Naquela época, a indústria do jogo em Nova York funcionava graças ao patrocínio do Tammany Hall, a poderosa organização política do Partido Democrata. Esse grupo controlava a polícia e, em última instância, era responsável por arrecadar os subornos que garantiam a proteção das atividades ilegais. Até 1910, o sistema era tão eficiente que gerava o equivalente atual a $40 milhões por ano em propinas. Parecia inabalável, um mecanismo perfeito de corrupção e poder. Mas, como toda estrutura baseada em dinheiro fácil e lealdade comprada, era apenas questão de tempo até que começassem a surgir rachaduras e, quando isso acontecesse, o império de Rothstein estaria no centro da tempestade. Como costuma ocorrer em sistemas sustentados por corrupção e fidelidades compradas, a estabilidade era apenas uma ilusão. Bastaram poucos anos e um homem com ambição excessiva para colocar tudo em risco. Seu nome, Charles Becker. Becker era o protótipo do policial corrupto da época, brutal, implacável e completamente convencido de sua impunidade. Sua ascensão foi meteórica porque reunia todas as qualidades que o Tammany Hall valorizava em seus arrecadadores. Sabia exercer pressão, intimidar e fazer com que proprietários de bordéis, casas de apostas e fumódromos de ópio pagassem religiosamente seu tributo aos protetores nas sombras. Sempre que algum escândalo ameaçava afastá-lo, a máquina política do Tammany Hall e os chefes da polícia intervinham para absolvê-lo e devolvê-lo às ruas. Essa sensação de invulnerabilidade o transformou. Becker tornou-se mais ganancioso e seus métodos mais descarados e violentos. Para ele, que todos os negócios ilegais de Nova York operassem sob seu controle pessoal não era uma ambição, era uma exigência inegociável. A situação piorou quando Tim Sullivan, enfraquecido por uma doença, começou a se afastar da vida pública. Com Sullivan fora do cenário, Becker sentiu-se livre para atacar até mesmo aqueles que antes eram intocáveis. Seu alvo mais visível foi Vince Rosenthal, proprietário de uma próspera casa de jogo. Becker o agrediu, invadiu seu estabelecimento e tentou intimidá-lo de todas as formas para que pagasse o tributo. Mas Rosenthal não se deixou intimidar. Em um ato de coragem, ou talvez de desespero, decidiu levar a batalha ao campo público. Procurou o diretor de um jornal local e denunciou abertamente a corrupção policial. Até então, as antigas conexões de Rosenthal com o Tammany Hall e sua amizade com Tim Sullivan o haviam protegido. Mas, com Sullivan fora de cena, o aviso foi claro: cale-se e renda-se. Rosenthal, desafiador, ignorou o conselho. Sem saber, acabava de despertar a ira de um homem que não conhecia limites. Charles Becker decidiu resolver seu problema com Rosenthal da forma mais brutal possível. Contratou 4 gangsters e lhes deu uma ordem direta: eliminá-lo. O plano não foi apenas impiedoso, foi também mal executado. Os assassinos esperaram que Rosenthal saísse de um restaurante e o crivaram de balas em plena rua, diante de uma multidão de testemunhas, entre elas vários policiais. Becker, confiante em sua capacidade de silenciar quem fosse necessário, não demonstrou preocupação, mas cometeu um erro que selaria seu destino. No dia anterior, Rosenthal havia falado com o promotor Charles Whitman, um republicano determinado a enfrentar o poder do Tammany Hall.
Contou-lhe exatamente o que depois revelaria à imprensa. O efeito foi imediato. A investigação avançou com velocidade incomum, e antes que pudesse reagir, Becker estava no banco dos réus, acusado de ser o mandante do assassinato. O julgamento abalou as bases do sistema. A corrupção policial, que até então era um segredo conhecido por todos, veio à tona diante da opinião pública. Embora não tenha sido possível provar legalmente o envolvimento direto do Tammany Hall, a mensagem ficou clara. Os políticos já não podiam proteger negócios ilegais com a mesma impunidade de antes. O sistema que durante décadas funcionara como uma máquina bem ajustada começou a ruir. As unidades de combate aos vícios, que antes fechavam os olhos, passaram a agir. As casas de jogo deixaram de operar abertamente. A era do jogo protegido estava chegando ao fim. Mas onde alguns viam perdas, outros enxergavam oportunidades. Enquanto o caos se espalhava pelo submundo, Arnold Rothstein fez o que sabia fazer melhor: adaptar-se e avançar. Se o antigo modelo estava ruindo, novas regras eram necessárias. O Tammany Hall, enfraquecido e exposto, já não podia manter vínculos tão evidentes com o crime organizado. Precisavam de um intermediário, alguém com um pé em cada mundo. E Rothstein, com seus contatos na política e sua credibilidade entre os gangsters, era o candidato ideal. Se os políticos precisavam de alguém para fazer o trabalho sujo, sem deixar rastros, chamavam Arnold. E se os criminosos precisavam resolver problemas legais, sem acabar na prisão, também chamavam Arnold. Ele havia se tornado mais do que um jogador ou agiota. Era agora a ponte invisível entre a lei e o crime. A posição de Arnold Rothstein, como mediador entre o mundo criminoso e as autoridades, logo lhe garantiu uma autoridade incontestável. Sua influência cresceu em ambos os lados da lei, e ele soube aproveitá-la ao máximo. Quando um amigo teve o carro roubado, bastou uma ligação de Rothstein para que, em menos de uma hora, o veículo reaparecesse intacto, acompanhado de um pedido de desculpas dirigido à namorada do proprietário pelos transtornos causados. Em outra ocasião, quando a polícia invadiu um apartamento onde ocorria uma partida de cartas, Rothstein, confuso e irritado, sacou uma arma e disparou, ferindo um dos agentes. O desfecho foi surpreendente. Foi imediatamente libertado. A polícia pediu desculpas por ter interrompido o jogo e, no julgamento posterior, um oficial foi condenado por falso testemunho, enquanto Rothstein saiu completamente absolvido. Apesar desses episódios, Arnold era inteligente o suficiente para não abusar de sua imunidade. Sabia que sua posição, por mais privilegiada que fosse, não era infalível. Por isso, começou a reinventar seu modelo de negócios para se adaptar a uma Nova York cada vez mais hostil ao jogo clandestino. A solução foi brilhante em sua simplicidade: o jogo flutuante. Em vez de arriscar operar em um único local e chamar a atenção de vizinhos ou da polícia, as partidas eram organizadas em quartos de hotel alugados com antecedência. A cada noite, um endereço diferente. Esse sistema permitiu manter o negócio ativo sem atrair olhares indesejados. No entanto, os jogos flutuantes não eram sua principal fonte de renda. Seu verdadeiro império se consolidava nos subúrbios, longe da fiscalização das autoridades da cidade. Foi ali que abriu seu primeiro cassino de luxo, o Holly Arms, em Long Beach, Long Island. O local era muito mais do que um simples cassino. Incluía um hotel elegante, cercado por jardins bem cuidados e atravessado por um riacho que reforçava a sensação de exclusividade. Rothstein contratou os melhores croupiers de Nova York e um chefe renomado da Big Apple, garantindo que cada cliente recebesse um atendimento impecável. O Holly Arms rapidamente se transformou em um clube de campo para a elite, um refúgio onde empresários ricos e figuras influentes podiam perder milhares de dólares em um ambiente sofisticado e discreto. Ali, o jogo não era visto como vício, mas como luxo, e Rothstein como o mestre de cerimônias perfeito. O sucesso do Holly Arms foi apenas o começo. Arnold Rothstein logo inaugurou um segundo estabelecimento ainda mais espetacular: The Creek,
na cidade turística de Saratoga Springs. Esse cassino superava o anterior em luxo e sofisticação. Os salões brilhavam sob lustres de cristal, as mesas eram cercadas por tapetes persas, e o serviço era tão impecável que até os mais abastados se sentiam tratados com atenção especial. Ali, as perdas já não eram contadas em milhares, mas em dezenas e até centenas de milhares de dólares. Para a elite nova-iorquina, The Creek não era apenas um cassino. Era um símbolo de status, um lugar onde se podia perder uma fortuna sem causar espanto. Em apenas alguns anos, esses negócios transformaram Rothstein em milionário. Pela primeira vez na vida, podia dedicar-se sem preocupações à sua grande paixão, as corridas de cavalos. Durante um período, chegou a apostar em seu próprio hipódromo, o Havre de Grace, do qual era coproprietário, junto a um grupo seleto de empresários. Mas, no mundo de Arnold Rothstein, nada era tão limpo quanto parecia. Suas peculiaridades nas apostas começaram a incomodar os sócios, e com razão. Não era incomum que, minutos antes de uma corrida, o jockey de um cavalo favorito fosse substituído inesperadamente. As casas de apostas, incapazes de prever a mudança, ficavam em desvantagem, e Rothstein saía vencedor. Um caso emblemático ocorreu em 1917, durante uma corrida em Laurel. Os dois favoritos eram Aurles e Omar Khayyam. Na corrida anterior, Khayyam havia vencido graças ao mau desempenho do jockey de Aurles. Desta vez, a apenas 5 minutos da largada, Rothstein conseguiu que o cavaleiro fosse substituído. O resultado: Aurles venceu e Arnold embolsou uma soma colossal. Embora nunca tenha sido possível provar a fraude, o tamanho de sua aposta em um cavalo que os especialistas consideravam perdedor sugeria que Rothstein jogava com informação privilegiada, ou algo pior. Em competições menores, onde a vigilância era menos rigorosa, seus métodos eram ainda mais descarados. Não hesitava em subornar jockeys para que segurassem seus cavalos no momento certo. Também pagava tratadores para que colocassem pequenas esponjas nas narinas dos animais, dificultando sua respiração e garantindo a derrota. Para Rothstein, cada truque era apenas uma extensão de sua filosofia: minimizar o risco e assegurar que a banca, sua banca, jamais perdesse. No mundo das corridas de cavalos, pequenos esquemas e subornos eram comuns. Muitos apostadores desonestos os utilizavam para inclinar a balança a seu favor. Mas o que Arnold Rothstein realizou em 1921 foi de outro nível. Uma fraude tão elaborada que ninguém mais ousou repeti-la. O episódio ocorreu no hipódromo de Aqueduct. Nessa época, Rothstein já possuía seu próprio estábulo, e entre seus cavalos estava Side Reel, um exemplar quase desconhecido. Havia corrido poucas vezes, mas nos treinos apresentava desempenho excepcional. Rothstein enxergou ali a oportunidade perfeita para um golpe magistral. Primeiro, inscreveu Side Reel em uma corrida cujos adversários tinham históricos visivelmente inferiores. Depois, garantiu que o cavalo permanecesse fora do hipódromo até 5 minutos antes da largada. Esse movimento gerou confusão total entre os bookmakers. Eles não apenas desconheciam a qualidade do animal, como até o último instante não sabiam se ele participaria da corrida. As probabilidades de vitória atribuídas a Side Reel eram de 1 para 50. Naquela época, as casas de apostas aceitavam apenas apostas verbais, e naquele dia, mais de 20.000 pessoas lotavam o hipódromo. Aproveitando o caos, Rothstein apostou $120.000 por meio de uma rede de agentes. A manobra não despertou suspeitas. Quando Side Reel cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, Rothstein embolsou $850.000, o equivalente a cerca de 10 milhões em valores atuais. Foi um golpe cirúrgico, impecável, que deixou concorrentes e casas de apostas atônitos. No entanto, mesmo para um estrategista como Rothstein, nem todas as apostas podiam ser controladas. A sorte, caprichosa, às vezes jogava contra ele, e em mais de uma ocasião perdeu dezenas ou centenas de milhares de dólares em um único dia.
para minimizar riscos nas corridas, cujo resultado não podia manipular, Rothstein criou um sistema inovador. Contratou uma equipe de analistas profissionais que estudavam cada detalhe: umidade, velocidade e direção do vento, estado da pista, temperamento dos cavalos. Apostavam de acordo com cálculos complexos e recebiam uma porcentagem dos lucros. Mas o mais fascinante não era o método, e sim como Rothstein chegou a adotá-lo. Certa madrugada, Arnold Rothstein acordou com sede e foi até a cozinha em busca de um copo d'água. O que encontrou ali não foi nada refrescante. Um homem armado, revirando seus armários à procura de dinheiro em espécie. Rothstein, que conhecia bem homens desesperados, não reagiu com medo. O intruso não era um ladrão profissional, e isso não passou despercebido por Arnold. Diante dele estava Will Davis, um professor da Califórnia que chegara a Nova York com $1000 e um sistema de apostas que, segundo afirmava, o tornaria rico. Mas a realidade havia sido cruel com Davis. Depois de perder tudo, resignou-se a passar os dias em um bar, até ouvir rumores sobre um proprietário de cassino que vivia sem guarda-costas e guardava grandes quantias de dinheiro em casa. Assim nasceu seu plano desesperado: comprar uma arma e tentar a sorte com Rothstein. Arnold, sempre analítico, não apenas desarmou a situação, como transformou o assalto em uma oportunidade de negócio. Enquanto procurava o dinheiro para acalmar o intruso, fez-lhe uma proposta: você pode levar os $1000 que está pedindo, ou me provar que seu famoso sistema é tão bom quanto diz. Se for, eu lhe pagarei 100 vezes mais e ainda uma porcentagem dos lucros. Davis, talvez enxergando uma saída mais digna, aceitou. E assim, da forma mais inesperada, Rothstein incorporou à sua operação um método analítico inovador para apostas em corridas de cavalos. O professor demonstrou que sua abordagem científica funcionava, e logo Rothstein estava acumulando pequenas fortunas com estratégias que ninguém mais havia imaginado. Mas o hipódromo não era seu único campo de jogo. Arnold apostava em quase tudo, exceto futebol, que considerava imprevisível demais. Atribui-se a ele, por exemplo, o arranjo de uma histórica luta de boxe entre Jack Dempsey e Jim Tooney, da qual teria lucrado $500,000. No entanto, nada se compara ao escândalo que o tornaria imortal: o suposto esquema das World Series de beisebol de 1919 entre os Cincinnati Reds e os Chicago White Sox. Para quem não conhece esse universo, a magnitude da fraude seria equivalente hoje a manipular uma final da Liga dos Campeões, a Stanley Cup ou as finais da NBA. E por trás dessa manobra, segundo muitos, estava a mente calculista de Arnold Rothstein. Em meados de 1919, o Chicago White Sox era o favorito para vencer as World Series, mas dentro do vestiário, formava-se uma rebelião silenciosa. Cansados dos baixos salários e da avareza de seu proprietário, Charles Comiskey, vários jogadores começaram a conspirar. Perderiam deliberadamente os jogos, em troca de uma recompensa generosa. Em setembro, a ideia tomou forma concreta em um hotel de Boston. Ali, os conspiradores se reuniram com Joe Sullivan, um bookmaker que, após ouvir a proposta, concordou em pagar $80,000, valor que hoje ultrapassaria $1 milhão. Mas Sullivan, apesar do entusiasmo, não possuía tanto dinheiro. Precisava de um parceiro com capital e nervos de aço. Logo pensou em Arnold Rothstein. Sullivan viajou a Nova York e apresentou o plano. 8 partidas. Os White Sox deixariam escapar a vitória, e ambos poderiam apostar quantias enormes contra o favorito. Rothstein, com a calma que o caracterizava, ouviu cada detalhe e respondeu com um simples aceno de cabeça. The Big Bankroll acabava de entrar no maior escândalo da história do beisebol. O que Sullivan não sabia era que Rothstein já estava no radar de outros interessados. Dias antes, os mesmos jogadores haviam oferecido o acordo a 2 pequenos apostadores e ex-jogadores de beisebol, Bill Burns e Bill Maharg. Sem o capital necessário para financiar a conspiração, decidiram buscar investidores e também bateram à porta de Rothstein. Arnold,
que já havia comprometido dinheiro com Sullivan, concordou em ouvir os dois novatos. A reunião ocorreu em um restaurante lotado de Manhattan. Ali, com a elegância fria de um banqueiro e o instinto de um predador, Rothstein permitiu que expusessem o plano enquanto avaliava cada palavra, cada gesto e cada risco. Rothstein era um mestre da teatralidade quando a situação exigia. No restaurante cheio, sob o olhar atento de todos, encenou um espetáculo. Gritou que jamais se envolveria em um negócio tão sujo quanto manipular as World Series. Era um movimento calculado. Ao rejeitar publicamente a proposta de Burns e Maharg, protegia sua reputação. Caso o plano viesse à tona, poderia alegar que recusara qualquer participação. Mas, após a encenação, Rothstein agiu em silêncio. Enviou um de seus homens de confiança, Abe Attell, com $1.000 para os jogadores. A explicação era simples e pragmática. Rothstein confiara em Sullivan, mas percebeu que o bookmaker não pagaria o valor total de uma só vez. Isso poderia levar os White Sox a se sentirem enganados e a desistirem do acordo. Ao oferecer uma segunda via de pagamento, Rothstein garantia que a ganância falasse mais alto que a desconfiança. O sistema ficou assim. Sullivan prometia $10.000 aos jogadores após cada partida perdida, com o restante a ser pago depois da derrota final. Attell, agindo em nome de Rothstein, garantia outros $2.000 por cada jogo entregue. No início, tudo parecia correr conforme o planejado. Os White Sox perderam os 2 primeiros jogos da série, cumprindo sua parte do acordo. Mas, após essas derrotas, receberam apenas $20.000 dos $100.000 prometidos. Furiosos, os jogadores exigiram de Burns e Maharg o restante do dinheiro. Estes, por sua vez, imploraram a Attell que liberasse os fundos, mas ele se recusou. Enquanto isso, Sullivan também não cumpriu suas promessas de pagamento. Sentindo-se traídos, os White Sox mudaram de estratégia. Sem aviso prévio, venceram o terceiro jogo da série, provocando o caos entre aqueles que haviam apostado grandes somas contra eles. Burns e Maharg, assustados e arruinados, desapareceram sem deixar vestígios, deixando Sullivan sozinho em um jogo perigoso. Com a série em um equilíbrio delicado, Sullivan reagiu. Conseguiu entrar em contato com os jogadores e lhes pagou mais $20.000, prometendo mais uma vez que o restante chegaria a tempo. Mas sua palavra já não tinha valor. Após o terceiro jogo, voltou a desaparecer. As tensões atingiram um ponto crítico. Os jogadores, pressionados por ameaças de gangsters que agora alcançavam suas famílias, finalmente cederam. Perderam o 8º e decisivo jogo, entregando a série aos Cincinnati Reds. Enquanto isso, em Boston, Sullivan havia apostado quantias enormes contra o White Sox. E em Nova York, Arnold Rothstein, sempre distante, observava como o caos que ajudara a provocar lhe rendia lucros milionários, sem que ninguém pudesse vinculá-lo diretamente ao escândalo. Arnold Rothstein jogara suas cartas com maestria. Por meio de seus agentes, apostou mais de $400.000 contra o White Sox. Em Cincinnati, Abe Attell, seu homem de confiança, multiplicou as apostas, convicto de que os Sox perderiam cada partida. Essas manobras não passaram despercebidas. Jornalistas e bookmakers começaram a comentar sobre a corrupção nas World Series. Os rumores logo se transformaram em clamor público. A justiça iniciou investigações e vários nomes passaram a circular, incluindo o de Rothstein. Mas Arnold, como sempre, havia tomado precauções. Suas conexões políticas e o hábito de agir por meio de intermediários o mantiveram afastado do centro do escândalo. Sim, foi citado no caso e chegou a comparecer em tribunal, mas saiu ileso. Ninguém conseguiu provar sua participação direta. Segundo estimativas mais conservadoras, a operação lhe rendeu pelo menos $1 milhão, uma soma astronômica para a época. O mais notável é que Rothstein não precisou sujar as mãos. Sullivan, Burns e Maharg fizeram todo o trabalho arriscado. Arnold apenas colheu os lucros. E esse não foi um caso isolado. Já em meados da década de 1910, Rothstein
incorporava plenamente seu apelido, The Big Bankroll. Todos os meses, dezenas de pessoas o procuravam, desesperadas por dinheiro. Alguns precisavam financiar golpes, outros apostavam em eventos esportivos. Havia até quem solicitasse empréstimos para pagar o assassinato de um cônjuge infiel. Rothstein raramente fazia perguntas. Emprestava dinheiro a todos, sempre com juros elevados. Para ele, a agiotagem era uma extensão natural do jogo, outra forma de apostar. Investia capital e recolhia lucros na forma de pagamentos ou de novas oportunidades de negócio. Seu advogado o descrevia como um homem tão obcecado por agiotagem quanto por apostas. Passava horas em seu café favorito, ouvindo aqueles que vinham expor suas necessidades, oferecendo soluções rápidas em troca de compromissos sólidos. Às vezes, seus clientes não conseguiam pagar. Nesses casos, Rothstein era pragmático. A vários produtores da Broadway que fracassaram com seus espetáculos, ofereceu um acordo em comum. Perdoava a dívida se contratassem seguros de vida e lhe transferissem as apólices. Na prática, suas vidas ficavam hipotecadas em favor de The Big Bankroll. A cada negócio mal-sucedido e a cada dívida não paga, Arnold Rothstein expandia seu império. Aqueles que não conseguiam devolver o dinheiro a tempo tinham poucas alternativas. Ou dividiam com ele parte de seus negócios legais ou ilegais, ou corriam o risco de enfrentar consequências muito mais sombrias. Em essência, suas vidas ficavam à mercê de The Big Bankroll, que não hesitava em lembrar aos devedores que uma apólice de seguro de vida podia se tornar um investimento perigoso em suas mãos. Dessa forma, Rothstein construiu um conglomerado silencioso de empresas nas sombras. Em apenas uma década, suas operações lhe renderam uma fortuna estimada em dezenas de milhões de dólares. Mas o mais significativo, ou o mais sombrio ainda estava por vir. Quando a Lei Seca foi instaurada em 1920, o panorama criminal de Nova York mudou para sempre. Casas de apostas e bordéis, antes tolerados, passaram a ser perseguidos. As drogas foram empurradas para a clandestinidade, e com a proibição do álcool, a cidade, que já lembrava uma moderna Sodoma e Gomorra, transformou-se em um campo de batalha para um novo tipo de empresário, o contrabandista armado. A maioria desses aspirantes a magnatas não possuía o capital necessário para construir redes de contrabando em larga escala, mas sabiam a quem recorrer. A reputação de Rothstein como homem de dinheiro e sem preconceitos o transformou no banco clandestino mais cobiçado do submundo. Durante os anos da Lei Seca, Rothstein não apenas financiou operações de contrabando, moldou toda uma geração de gangsters. Sob sua tutela e com seu financiamento, surgiram nomes que mais tarde ficariam marcados na história do crime: Meyer Lansky, Lucky Luciano, Frank Costello, Dutch Schultz, Jacob Shapiro, Louis Lepke, Buchalter, Jack Legs, Diamond, Waxy Gordon e Maxi Greenberg, entre outros. The Big Bankroll não carregava caixas de uísque nem empunhava armas. Não precisava. Sua arma era o capital, e com ele teceu a rede que daria origem às futuras máfias americanas. O rei havia morrido. Vida longa aos reis. Embora Arnold Rothstein financiasse dezenas de contrabandistas durante a Lei Seca, na maioria das vezes, atuava como parceiro externo, emprestava o dinheiro, cobrava juros e mantinha distância das operações diárias. Com alguns, porém, a relação foi mais próxima. Waxy Gordon e Maxi Greenberg procuraram-no em busca de capital para iniciar sua própria rede de distribuição de bebidas. Percebendo uma oportunidade valiosa, Rothstein não apenas lhes concedeu o empréstimo, como firmou um acordo de sociedade. No início, supervisionou pessoalmente as operações de contrabando, controlando cada carregamento, cada suborno e cada ponto de distribuição. No entanto, logo compreendeu que o negócio do álcool ilegal era repleto de complicações. Roubos entre gangues rivais, tiroteios em plena rua, subornos constantes à polícia, à alfândega e à guarda costeira. A cada dia surgia uma nova variável capaz de comprometer toda a operação. Sempre pragmático,
Rothstein decidiu recuar. Transferiu o controle operacional aos sócios e limitou-se a receber uma porcentagem dos lucros, sem se expor aos perigos da linha de frente. Aplicou a mesma estratégia com Jack Legs Diamond. Diamond começou como guarda-costas pessoal de Rothstein. Depois passou a escoltar carregamentos de álcool e, por fim, com o financiamento de Arnold, tornou-se contrabandista por conta própria. Rothstein não precisava aparecer nas manchetes. Preferia permanecer nas sombras, colhendo os lucros sem assumir riscos desnecessários. Mas para alguém que sempre buscava maximizar ganhos e reduzir perigos, o contrabando de álcool nunca foi ideal. Em vez disso, enxergou nas drogas uma oportunidade muito mais atraente. Uma única mala de heroína podia render tanto quanto uma dúzia de navios carregados de uísque. E, ao contrário do mercado de bebidas, a concorrência no tráfico de drogas era mínima. Rothstein construiu uma rede de importação que, décadas depois, a DEA descreveria como a maior rede de narcotráfico da história inicial dos Estados Unidos. A operação era impecável. Arnold comprava heroína na Europa e na China por meio de contatos na França, na Alemanha e no Sudeste Asiático. De lá, a mercadoria era enviada a Nova York por métodos discretos, navios mercantes, bagagens diplomáticas e até compartimentos ocultos em cargas legais. Rothstein había encontrado un negocio en que cada risco era calculado y cada lucro colosal. Na Europa, dois homens operavam sob suas ordens, Don Collins e Harry Mather. A partir da China, Sidney Steyer, Jacob Katzenberg e George Einer coordenavam a compra da heroína, que depois era enviada discretamente para Nova York. Lá, Rothstein distribuía a mercadoria a outros gángsteres, que por sua vez a vendiam em pequenas doses a uma clientela cada vez mais dependente. Mas o tráfico de drogas era apenas um dos pilares de seu império. Desde o início, Rothstein também desempenhou papel fundamental na infiltração do crime organizado nos sindicatos. Embora empresários e trabalhadores já recorressem a gangues de rua para intimidar durante greves, foi o financiamento de Rothstein que consolidou a presença da máfia no setor têxtil. Tudo começou em 1924, quando líderes comunistas procuraram The Big Bankroll em busca de um empréstimo para fortalecer o partido. Arnold lhes emprestou $800.000, com juros anuais de 25%. Além disso, garantiu proteção policial durante manifestações e enviou seus próprios homens para impedir que as greves fossem reprimidas. Esses capangas, discretamente integrados ao Partido Comunista e aos sindicatos, respondiam exclusivamente a Rothstein. Por meio deles, desviava fundos sindicais para os próprios bolsos, criando uma rede de corrupção tão sofisticada que anos depois serviria de modelo para o crime organizado. No início, Jack Legs Diamond e Jacob Orgen lideraram as operações. No fim da década de 1920, seriam substituídos por Louis Buchalter e Jacob Shapiro, que consolidaram o domínio dos sindicatos têxteis após a morte de Rothstein. Para Arnold, os anos 20 foram uma era dourada. Lei seca, drogas, corrupção sindical. Tudo parecia fluir com a precisão de uma partida de cartas bem conduzida. Mas, a partir de 1928, as cartas começaram a virar contra ele. Naquele ano, Rothstein perdeu cerca de $1 milhão em investimentos imobiliários mal-sucedidos. Pouco depois, passou a registrar perdas milionárias com frequência alarmante. Meyer Lansky, testemunha daqueles dias, diria mais tarde que Rothstein parecia um homem obcecado, como se uma febre pelo jogo tivesse invadido sua mente e o impedisse de parar. O mestre do cálculo frio começava a perder o controle. Para alguém que durante anos personificara a racionalidade calculista, Arnold Rothstein passou a se comportar de maneira inquietante em 1928. As emoções pareciam ter vencido o estrategista. Seus próximos notaram mudanças sutis, porém alarmantes. Tiques nervosos, reações impulsivas e um ar de paranoia incomum em The Big Bankroll. Alguns chegaram a insinuar que seus hábitos lembravam perigosamente os de um dependente químico.
Sua esposa também percebeu. Rothstein já não se cercava de políticos e magnatas como antes. Agora seu círculo era composto por gangsters como Jack Legs, Diamond e Meyer Lansky, homens que ele outrora considerara meros instrumentos de seus negócios. Essa mudança de ambiente, para quem conhecia o submundo, indicava apenas uma coisa: problemas sérios. E embora ninguém suspeitasse naquele momento, o gatilho de sua queda não seria um acerto de contas nem uma operação fracassada, mas algo muito mais trivial: uma partida de cartas. No início de setembro de 1928, Rothstein aceitou um convite de George McManus para um jogo privado. À mesa estavam figuras de diferentes perfis: o jogador profissional Alvin Titanic Thompson, os pequenos mafiosos Sam Boston e Mayor, além de dois habituais do circuito, Martin Bob e Nathan. Nate Redmond. Desde o começo, a sorte parecia tê-lo abandonado. Mão após mão, não conseguiu ganhar nenhum pote significativo. À medida que as perdas se acumulavam, sua irritação crescia. Apostava cada vez mais, tentando recuperar o que perdera. Por fim, convencido de que tinha uma mão vencedora, elevou a aposta a uma quantia colossal, $320,000, e perdeu novamente. Foi a gota d'água. Rothstein explodiu. Levantou-se da mesa, acusou os presentes de trapaça e, com a voz carregada de raiva, prometeu que não pagaria um centavo da dívida. Em sua mente, fora vítima de um golpe e não pretendia recompensar aqueles que o haviam traído. George McManus, como organizador da partida, sentiu-se pessoalmente responsável por cobrar a dívida. Rothstein passou a receber dezenas de ligações diárias exigindo o pagamento. McManus chegou a procurar Lou pessoalmente, tentando persuadi-lo a quitar o valor, mas Arnold, firme em sua decisão, recusou repetidas vezes. O homem que durante anos comandara o submundo com astúcia, agora brincava com fogo e parecia não perceber que seus inimigos já não eram bookmakers ou políticos corruptos, mas homens armados com pouco a perder. Em 5 de novembro de 1928, George McManus voltou a telefonar para Arnold Rothstein. Convidou-o a subir até seu quarto de hotel para, mais uma vez, tentar resolver a disputa dos $320,000. Para Rothstein, acostumado àquelas reuniões sob pressão, não havia sinais de perigo. Subiu tranquilamente ao quarto no fim da tarde. Menos de uma hora depois, desceu cambaleando, com um ferimento de bala no abdômen. Foi encontrado no saguão por um porteiro, que imediatamente chamou a polícia e uma ambulância. Quando os agentes chegaram, Rothstein estava consciente, mas permaneceu em silêncio. Não mencionou quem havia atirado nele, nem as circunstâncias do ataque. No hospital, manteve a mesma postura. Era estranho. Arnold jamais hesitara em denunciar crimes cometidos contra ele no passado e nunca aderira ao chamado Código de Silêncio do submundo. Mas, à medida que os acontecimentos se desenrolaram, o motivo de seu silêncio tornou-se mais compreensível. A investigação policial encontrou primeiro uma pistola sob as janelas do hotel, identificada como a arma do disparo. No quarto de McManus, localizaram um casaco com as iniciais do anfitrião. Tudo parecia apontar diretamente para McManus como responsável. No entanto, as irregularidades começaram a se acumular rapidamente. As impressões digitais na arma desapareceram misteriosamente. Não foram encontrados vestígios de sangue do quarto até o saguão, apesar da gravidade do ferimento de Rothstein. E o mais intrigante, ninguém parecia procurar seriamente McManus, o principal suspeito. Havia uma sensação clara de que alguém estava manipulando a investigação. McManus, como se descobriria mais tarde, não era um simples jogador. Assim como Rothstein, atuava como intermediário entre o crime e as autoridades, com contatos influentes no Tammany Hall. Os mesmos vínculos que tantas vezes haviam salvado Arnold da justiça agora protegiam seu suposto assassino. Talvez por isso Rothstein tenha se calado. Não adiantaria testemunhar contra um homem protegido pelos mesmos aliados políticos de que ele próprio desfrutara durante anos. E talvez, no fundo,
entendesse que se aproximara demais do fogo e chegara a hora de pagar o preço. Anos depois, ao analisar depoimentos, provas encontradas e omissões da polícia, investigadores reconstruíram os últimos momentos de Arnold Rothstein. Na manhã de 5 de novembro, George McManus registrou-se no hotel após uma forte discussão com a esposa. Mais tarde, recebeu 2 amigos com quem passou o dia bebendo. Já à noite, sob efeito do álcool, decidiu telefonar para Rothstein para conversar sobre a dívida pendente. Arnold subiu ao quarto por volta das 23 horas. A conversa, tensa desde o início, escalou até que um dos homens McManus, ou talvez um de seus acompanhantes, perdeu o controle e disparou. O tiro atingiu Rothstein no abdômen. Em pânico, os amigos de McManus jogaram a arma pela janela e abandonaram o local. Na confusão, McManus vestiu um casaco que não era seu, o de Rothstein, semelhante ao seu próprio. Minutos depois, Arnold apareceu cambaleando no saguão com a mão sobre o ferimento. Foi levado às pressas ao hospital, onde lutou pela vida durante 24 horas. Em 6 de novembro de 1928, devido às lesões internas, Arnold Rothstein morreu aos 46 anos. Seu funeral, no cemitério de Queens, reuniu mais de 600 pessoas, políticos, empresários, mafiosos e inimigos. Sua morte, tão repentina e envolta em mistério, desencadeou o caos entre aqueles que dependiam dele. Registros e documentos desapareceram misteriosamente, e seus sócios mais astutos apressaram-se em dividir sua fortuna. The Big Bankroll havia caído, mas seu legado, um império construído sobre o jogo, as drogas, a corrupção sindical e o financiamento do crime organizado, perduraria por décadas. Rothstein não foi apenas um jogador, agiota ou contrabandista. Foi o primeiro verdadeiro capitalista de risco do mundo criminoso, um arquiteto invisível da máfia americana. Obrigado por nos acompanhar nesta história sobre Arnold Rothstein, o homem que ensinou os gangsters a pensar como empresários. Se você gostou desta jornada pelo universo do crime organizado, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias.